Pessoas com deficiência representam apenas 1% do total de profissionais empregados com carteira assinada em todo o país. A informação foi divulgada pelo Ministério da Economia no ano passado. Esse é o nosso assunto de hoje, então fique ligado. Está no ar o Educação. Minhas convidadas são a professora adjunta da Faculdade de Educação da UERJ, Eni Redig, e a professora de Educação Especial na FAETEC, Lívia Vitorino. Muito bem-vindas ao programa. E eu queria começar com a professora Eni. Eni, eu dei uma informação, uma estatística no início do programa. Qual a relação dessa estatística com a transição da escola para o mercado de trabalho? Então, Daniela, um prazer muito grande estar aqui com você, principalmente para falar desse tema que é tão inovador aqui no Brasil, né? Então, assim, se a gente começar a trabalhar o processo de transição da escola para uma vida independente, e aí a gente contempla o mercado de trabalho, a vida adulta, relacionamentos e todos esses aspectos, esse número com certeza seria maior, porque a gente já começaria a pensar no desenvolvimento de habilidades para esses jovens e adultos com deficiência ainda na escola. Então, eles já teriam outras perspectivas para o fim da sua escolarização, né? Então, durante esse percurso escolar, se a gente começar a trabalhar de uma forma organizada esse processo de transição, ao finalizar o ensino médio, esse aluno já teria condições de se alocar ou numa universidade, ou num curso profissionalizante, num curso técnico, já visando o mercado de trabalho. O que acontece muito hoje é que esses alunos quando terminam o ensino médio, eles não têm perspectivas, então a sua entrada no mercado de trabalho fica mais complicada, e por isso esse número ainda é muito reduzido. Complementando o que a professora Eni falou, outra coisa que é muito importante é a gente divulgar o emprego apoiado, que é o emprego customizado ou emprego apoiado, que é uma metodologia que tem técnicas estruturadas de planejamento do antes da pessoa entrar no mercado de trabalho, acompanhando o antes, o durante e o depois. Então, tem levantamento de perfil, identificação da vaga que mais tem a ver com aquela pessoa, acompanhamento da colocação dessa pessoa no mercado de trabalho. Porque se a gente divulga essa informação, se a gente divulga esse serviço, essa metodologia, é uma metodologia que é um direito, né, da pessoa com deficiência, e é uma metodologia que nem é só para a pessoa com deficiência, mas nós usamos, e aqui estamos falando especificamente das pessoas com deficiência. Quando esse serviço começa a ser divulgado, a gente auxilia a desmistificar muitas coisas que envolvem, que as pessoas pensam sobre a capacidade laboral das pessoas com deficiência, em especial das pessoas com deficiência intelectual. Então, com certeza, a gente melhoraria muitas estatísticas se a gente começasse a divulgar as metodologias que investem em suporte, que ajudam a identificar as melhores tecnologias assistivas para que as pessoas com deficiência trabalhem em igualdade de oportunidade, trabalhem podendo desenvolver as suas habilidades, trabalhem podendo mostrar a sua capacidade laboral. Então, com certeza, divulgar e fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, que é falar sobre a temática, é fundamental para que possamos melhorar esse número, porque isso é uma responsabilidade de todos, né? Com certeza, de toda a sociedade. Agora, pegando esse gancho aí, porque eu quero voltar também na educação escolar, mas pegando esse gancho que você falou desse programa, dessa metodologia, como as empresas podem ter acesso a ela? Hoje existe a Associação Nacional de Emprego Apoiado, então as empresas podem buscar, que existem consultores de emprego apoiado, que são pessoas que estudam, que fazem um curso, que têm, né, a técnica do emprego apoiado. A professora Eni é uma referência. É importante dizer que quando a gente fala emprego apoiado, emprego customizado, nós estamos falando de uma metodologia que propõe a mesma coisa. Assim, na verdade, são nomes diferentes para a mesma metodologia. A professora Eni é uma referência em emprego customizado, tá na UERJ. Então, assim, nós temos hoje profissionais que se tornam referência, ainda somos poucos,
Mas além da associação, né, da Associação de Emprego Apoiado, que as pessoas podem buscar na internet, a professora N também é uma referência na temática. Eu trabalho com emprego apoiado, na verdade eu comecei trabalhando com emprego customizado desde 2005 em um programa da Academia Brasileira de Ciência que trouxe a metodologia para o Brasil e investiu na adaptação, porque existem muitas coisas da cultura, da legislação que não são iguais. Então não adianta a gente pegar uma metodologia americana e achar que ela vai funcionar no Brasil da mesma forma, porque evidentemente não vai. Exato. Então, E de naquela empresa para época... empresa também muda, né? Quer dizer, é uma Sim, sim. consultoria que vai até a empresa, faz um vê se eu estou falando alguma besteira, faz um levantamento de situação e a partir daí começa-se um trabalho. Seria isso? Na verdade, o trabalho acontece dos dois lados. A gente conhece a pessoa com deficiência. E a gente identifica qual é a melhor vaga para a pessoa com deficiência. E aí, a partir daí, nós vamos à empresa buscar. Claro que o contrário entendi. também Ela pode é a acontecer. ponte. Ela é a ponte. Ela é a ponte. O trabalho é para a pessoa. Perfeito. Na verdade, Daniela, complementando o que a professora Lívia falou, e eu conheci a professora Lívia em 2005 nesse projeto, né? E o meu trabalho é muito adaptar essa metodologia que é americana aqui para a nossa realidade no Brasil. Então, assim, a grande questão do emprego customizado é você partir do sujeito com deficiência. Então, quando a gente trabalha esse processo de transição, eu estou trabalhando a autodescoberta para o sujeito se conhecer, saber o que ele deseja, o que ele quer fazer da vida, quais são os melhores locais para ele trabalhar, quais são as suas dificuldades, as suas limitações e quais são as suas competências. E, a partir daí, a gente vai traçando esse percurso formativo. O ideal é que a gente faça a escola ou a instituição especializada, onde esse sujeito esteja, faça uma parceria com as empresas, com a Secretaria de Trabalho ou com as empresas, porque já na escola ele pode fazer esse processo de levantamento das suas habilidades e dos seus interesses. Não adianta você colocar um sujeito com deficiência para trabalhar no mercado como empacotador se ele não tem a vontade de trabalhar como empacotador. Claro, claro, com certeza. Então, a gente isso para qualquer pessoa. Enfim. Exatamente. E como é que a pessoa com deficiência que está assistindo a gente acha vocês? Poxa, eu quero falar sobre que habilidades eu tenho, o que eu gostaria de trabalhar e gostaria de receber uma ajuda. Como é que essa pessoa faz? Lá na UERJ, a gente tem alguns projetos que a gente desenvolve. Hoje, a gente está até com parceria com algumas secretarias, que aí muitos sujeitos já estão, né, desenvolvendo atividades lá, e a gente está começando a fazer esse trabalho. Óbvio que com a pandemia as coisas ficaram um pouco mais lentas, né? Sim. Mas a gente já está organizando para poder pensar estratégias mesmo na pandemia e pós-pandemia, mas lá a gente desenvolve alguns trabalhos de pesquisa para que esse sujeito possa se autoconhecer e pensar nessas habilidades para estar inserido no mercado de trabalho. Entendi. Na FAETEC, nós também temos um trabalho na Escola Fábio de Mel, que desenvolve, né, a metodologia do emprego customizado. Em âmbito nacional, a ANEA atende, então a pessoa pode entrar no site da ANEA, pode buscar, pode pedir esse suporte. Qual ANEA? E também pode nos... a Associação Nacional de Emprego Apoiado. Ótimo, ótimo. E também, assim, nós somos acessíveis, né? A Anne falou do café inclusivo, o café inclusivo. Nós temos as nossas páginas do Instagram aberto para que a pessoa busque, nos pergunte, busque informações. Nós estamos acessíveis hoje, nós temos que aproveitar esse mecanismo das mídias sociais. Então, nós estamos acessíveis para qualquer dúvida, qualquer informação que vocês queiram buscar. A gente vai ter o maior prazer em recebê-los. Com certeza. Agora, @café inclusivo. Só para deixar para o pessoal. Pode falar, professora. Agora, uma coisa interessante dessa metodologia, Daniela, é que, assim, não necessariamente a gente aloca o sujeito com deficiência em uma vaga já existente. A gente pode criar uma vaga para esse sujeito, uma vaga em que a empresa está precisando de um funcionário e, muitas vezes, a empresa nem sabe que está precisando, mas é um momento em que ela perde
perde dinheiro, por exemplo. A gente vê alguns restaurantes hoje que contratam pessoas só para organizar os talheres. Eles limpam os talheres, eles organizam os talheres para botar na mesa. Por quê? Era um momento, era um serviço em que você perdia tempo para poder organizar, enquanto um cliente sai, o outro entra. Perfeito. Então, isso é um emprego customizado, em que você Ótimo pensa exemplo. numa função para que aquele sujeito possa fazer e auxilia todo o funcionamento daquela empresa. Então, a gente pode criar uma função ou pegar uma função já existente, mas o que a gente tenta não fazer é, eu tenho uma vaga aqui e eu tenho que encaixar de qualquer jeito aquele sujeito naquela vaga. Mas eu acho que já algo com que um pode perfil ocorrer fechado. também, professora, é, de repente, ter uma vaga e não uma questão de encaixar, mas uma questão do próprio empresário não saber que aquela pessoa com deficiência é capaz, sim, de desenvolver aquele trabalho também, como Sim. qualquer outra. Eu acho que tem essa questão. A professora Lívia, e eu gostaria de ouvir as duas, claro, falou sobre os mitos. Eu queria desconstruir alguns aqui no programa, eu acho que essa também é uma função desse programa. Que mitos que existem em relação à empregabilidade de pessoas com deficiência? Um mito muito importante da gente eliminar, da gente trabalhar em prol da eliminação dele, porque é um trabalho contínuo, é relacionado à capacidade laboral das pessoas com deficiência. As estatísticas comprovam que a maioria das pessoas com deficiência que estão no mercado de trabalho formal, elas estão na base da pirâmide, né? Em cargos que são comuns da base da pirâmide. Mesmo pessoas que têm um nível superior. Então, o que a gente consegue fazer, o que a gente consegue analisar a partir do olhar sobre as estatísticas? As pessoas não identificam, não conseguem acreditar que a pessoa com deficiência ela pode ocupar um cargo sênior. Dificilmente você sempre vê vaga para pessoas com deficiência, mas quantas dessas vagas são para cargos sênior, são para cargos de liderança, são para cargos de diretoria? Isso é muito difícil e a gente tem a comprovação em dados oficiais do Ministério da Economia. Então, a primeira coisa que nós precisamos focar é pessoas com deficiência são, antes de tudo, pessoas. Ao olhar uma pessoa com deficiência, você não conhece nada sobre as habilidades que ela tem. Você precisa conversar com essa pessoa, você precisa dar voz a essa pessoa, porque a deficiência é uma condição humana e não define ninguém. Essa é apenas uma das características daquela pessoa. Então, o mito principal é relacionado à capacidade laboral da pessoa com deficiência. Muitas vezes a pessoa pensa, eu não conseguiria fazer determinada tarefa se eu fosse cego. Logo, eu entendo que nenhuma pessoa cega consegue fazer determinada tarefa. E isso é um grande equívoco. Você não sabe se você não conseguiria realmente se você fosse cego e você não sabe se aquela pessoa é ou não capaz de fazer. Só a própria pessoa com deficiência vai ser capaz de te demonstrar se ela tem ou não habilidade para fazer aquela tarefa. Você até deu exemplo antes da gente gravar, você estava falando do telefone celular, né? Do uso do telefone celular. Exatamente. O telefone celular é um exemplo muito simples. Você vê o seu WhatsApp o tempo todo e acha que a pessoa cega não vai conseguir usar o WhatsApp. E o celular tem acessibilidade, ela usa sem precisar da sua ajuda, ela consegue usar com autonomia. E existem vários outros exemplos. Aí que está o grande ganho do emprego customizado, do emprego apoiado ou do emprego customizado, que é dar voz às habilidades das pessoas, em especial as pessoas com deficiência intelectual. Então, o que você acha que aquela pessoa não consegue fazer, o emprego apoiado identifica que ela consegue fazer, planeja e estrutura os suportes para que ela consiga estar no mercado formal, no mercado competitivo, desenvolvendo um trabalho com qualidade e ajudando a desmistificar as questões relacionadas à inclusão laboral, né? Por isso que é tão importante aquilo que a professora Ene já tinha falado, da gente colocar a pessoa em uma vaga que tenha relação com o perfil dela. Exatamente. Porque quando a pessoa está numa vaga com para qualquer profissional, né, professora Lívia? E outra coisa, eu queria falar um pouquinho dos benefícios, mas eu já acrescento, quer dizer, é a riqueza de diversidade que faz o teu ambiente de trabalho um habitat, vamos dizer assim, mais interessante e mais produtivo. Eu lembro muito daquele filme O Estagiário, que a gente está falando de idoso, e idoso na nossa sociedade é considerado também uma pessoa com deficiência, e quem viu o filme, é um filme famoso, percebeu ali quanto que aquelas pessoas aprenderam com aquele cara, o quanto aquele cara era útil dentro daquela situação de trabalho. Com a palavra, professora Ene.
Daniela, acrescentando o que a professora Lívia falou, duas coisas. Uma que sem suporte não há inclusão, e não há inclusão na escola, não há inclusão no mercado de trabalho, não há inclusão em lugar nenhum. Ela colocou muito bem sobre a questão das tecnologias. Então, às vezes, a gente acha que suporte é ter alguém ali do lado, né, ajudando. Não, às vezes é um recurso, é uma tecnologia, é um suporte escrito, é um treinamento que você vai dar. Então, assim, sem suporte não há inclusão. E esses sujeitos precisam de suporte, como eu também preciso de suporte. Se eu quiser cozinhar, eu não sei fazer um feijão, eu vou precisar de alguém que me ensine, de um vídeo que me ensine. Eu preciso de algum suporte para isso. E pode não ficar bom no primeiro dia. Uhum. Então, isso a gente tem que ter em mente. E quando eu contrato qualquer pessoa, e aí seja a pessoa com deficiência ou não, eu preciso também ter noção de eu estou contratando para que função. Porque aí também, às vezes, acontece dele não ter sido bem sucedido naquela função, porque eu comecei a cobrar coisas que não foram acordadas antes. Comecei a cobrar coisas que ele não tem condições naquele momento de exercer. Algumas pesquisas, inclusive, indicam que muitas pessoas com deficiência que fazem a graduação, que terminam o seu curso, não estão empregadas na área em que se formou. Exatamente por essas questões que a professora Lívia colocou. Então, se a gente começar a fazer essa parceria de universidade, de escola, com as empresas, a gente começa a desmistificar isso e consegue colocar esses sujeitos no mercado de trabalho de forma real, realmente assim, efetiva, né? De forma que eles possam realmente trabalhar, mostrar sua competência e contribuir para a empresa. A fala da professora Anne, desculpa. Não, por favor, pode falar, professora. A fala da professora Anne me lembrou uma frase famosa de autor desconhecido que a gente usa muito no nosso meio, que é: não temos vagas para deficiente, porque deficiência não é profissão. Nós temos vaga para pessoas, né? Perfeito. Quais as maiores resistências que vocês observam em relação ao empresariado, que vocês veem que também é mito, que assim, eles têm alguma coisa na cabeça que acham que, por exemplo, não sei, vou gastar muito dinheiro com uma tecnologia assistiva, não sei, alguma coisa nesse sentido. O maior desafio, eu considero que o maior desafio é o desconhecimento. Porque exatamente o que você falou, a pessoa acha que um programa de suporte vai ser um preço absurdo, acha que a tecnologia, 90% das tecnologias para pessoas, por exemplo, com deficiência visual são gratuitas. O programa de emprego apoiado, muitos dos nossos alunos já têm todo um programa de desenvolvimento de habilidades, de identificação de perfil prontos, é mesmo ter o encontro com esses consultores, com o programa da UERJ, enfim, com diversos programas que já fazem esse trabalho. Então, o desconhecimento de que a pessoa não vai produzir, porque não acredita na produção, e o desconhecimento de que, na verdade, quando você investe na diversidade, você está investindo em uma equipe mais produtiva, em uma equipe mais criativa, e uma equipe que aprende a respeitar melhor as diferenças, que consegue identificar melhor os diferentes nichos de mercado. Então, o empresário que consegue fazer essa virada de chave, ele entende que é um investimento. E uma coisa muito importante é que essa virada de chave, ela só acontece, né? O pensamento só muda quando as pessoas param, quando os empregadores param de se preocupar especificamente em cumprir a cota, com medo de uma possível multa do Ministério da Economia em caso de não ter o número de funcionários com deficiência exigido por lei. Exatamente. Ao contratar uma pessoa com deficiência, você precisa se preocupar se aquela pessoa está tendo o suporte necessário e vai conseguir desenvolver as suas habilidades. A cota, o cumprir a cota, precisa ser consequência, porque se o seu foco for cumprir a cota, você vai fazer o que nós chamamos de enxugar gelo. Você vai ficar contratando, demitindo, gerando frustração, gerando tristeza, validando que a inclusão laboral não é um processo bem sucedido, porque o colega de trabalho, aí sim o processo não funciona, exatamente. Agora, uma coisa importante que você falou, nós no programa anterior, porque nós estamos nessa parceria, no programa anterior nós falamos do ensino superior, né, o acesso ao ensino superior. E você também tinha falado antes da gente começar a gravar, essa questão da hierarquia, né, de muita gente achar que as pessoas com deficiência só podem, não podem chegar ao topo, não podem ter um cargo de gerência. E é importante a gente deixar claro aqui que, mesmo com toda a dificuldade que as pessoas com deficiência
passam para ingressar no ensino superior, muitas pessoas sem deficiência exercem cargos de gerência sem ter ensino superior. Então, quer dizer, a questão não é só o ensino superior, é realmente esse mito e todo esse preconceito. Como a gente está falando da importância da parceria, né, das escolas com as empresas. Como é que a gente se movimenta para isso? Quer dizer, os professores que estão assistindo, os profissionais de educação, ou empresários, como é que a gente starta isso? Como é que a gente fomenta isso? A minha visão, tá, seria de um mundo ideal para a gente começar a pensar em iniciar esse trabalho, seria de que hoje a gente tem muitos profissionais da educação especial atuando no atendimento educacional especializado dentro da escola, que lidam com esses jovens e adultos, e esses professores poderiam auxiliar nesse processo de transição. No mundo ideal, a gente teria esse professor mais um outro profissional de transição, aí ficaria perfeito. Mas se a gente não tem o professor do AE, que é esse atendimento educacional especializado, poderia auxiliar no desenvolvimento dessas habilidades, e os empregadores que poderiam ir até a escola, ou às vezes o próprio jovem e adulto com deficiência que está na escola pode tentar criar um networking junto com a família no seu bairro, levar esse empregador, esse empresário para dentro da escola, auxiliando nessa transição para ver quais são as habilidades. O sujeito quer ser veterinário, por exemplo. Então, nesse momento, ele não tem condições ainda de cursar uma faculdade de veterinária, seja por N motivo, seja porque ele ainda não está na série para prestar o vestibular. Então, ele pode iniciar auxiliando no pet shop do bairro. Perfeito. Então, para auxiliar no pet shop do bairro, tem vários cursos livres, curso de auxiliar de banho, curso para dar banho, curso para tosa. E aí ele pode ir fazendo esses cursos, ele pode fazer treinamento nesse pet shop, porque o objetivo dele ser veterinário é atuar junto com o bicho, fazer um curso de auxiliar de veterinário, e aí com isso ele vai criando um network. O empresário, né, o dono do pet shop, lá em contato com a escola, vai fazendo essa parceria e vai falando assim, para trabalhar aqui no pet shop, ele precisa agir de tal forma, ele precisa ter tal comportamento. A professora do AE vai ajudando nesse treinamento, no desenvolvimento dessas habilidades para ele atuar lá no pet shop, e com isso a gente vai galgando espaços, né? Vai subindo degraus nessa escada até ele alcançar o objetivo que ele deseja. Então, eu fico imaginando a riqueza dessa troca, tanto para o pet shop, quanto para a pessoa com deficiência, quanto para a sociedade, porque, graças a Deus, a gente cada vez mais tem uma sociedade que está tomando consciência de que a vida ela é diversa, ela é dos distintos, né, dos diferentes, todos nós somos, e que isso só engrandece a nossa prática. Quanto mais experiências diferentes a gente viver, mais a gente tem a dizer para a gente e para o mundo. Eu gostaria que, a gente já está no finalzinho do programa, e eu gostaria que as professoras encerrassem com algum recado importante para as empresas, para as escolas, para esse processo inclusive, que a professora Ene falou no início, né, da importância da escola nesse momento, da formação na escola para essa transição. Então, para encerrar aqui meu raciocínio, eu gostaria de deixar assim, que todo mundo pensasse um pouco que a escola ela é para além do ensino de conteúdos acadêmicos, né? Ele precisa ter uma formação para a vida, então eu preciso pensar em vários aspectos da vida, quais são as habilidades que esse sujeito precisa desenvolver para estar inserido em sociedade. E aí eu preciso fazer uma parceria com a família, com os empregadores, com o próprio aluno, para que ele faça parte desse processo. Acreditando que todo mundo aprende. Se todo mundo aprende, todo mundo pode trabalhar e pode desenvolver qualquer cargo, o cargo que desejar. E aí ele vai trabalhar no que ele escolheu, o que ele deseja. E uma coisa para os empregadores, ninguém assim, tipo, a maioria das pessoas, não vou dizer que ninguém, né? Mas a maioria das pessoas não querem ser contratadas para exercer uma função e se aposentar na mesma função. Então, vamos dar oportunidade para que eles sejam promovidos, para que eles
aprendam novas atividades, para que ele tenha uma vida realmente dentro daquela empresa. Bem, complementando, a Anne falou das escolas, eu queria trazer a reflexão de que a inclusão, quando nós falamos em inclusão, nós estamos assumindo que existe a exclusão. Porque eu sempre digo que a inclusão ela é como se fosse o tratamento da exclusão. Você não procura o tratamento, você não faz o tratamento de uma doença que você não tem. Você só busca o tratamento daquilo que você tem, da doença que você tem. Então, uma empresa inclusiva é aquela empresa que ela sabe que ela é viva, os seus processos são vivos, ou seja, mudam o tempo todo. Então, a empresa inclusiva é aquela que diariamente pensa nos seus processos, nos seus protocolos, nas suas relações e comunicações voltados com o viés da inclusão. Ela pensa na inclusão sempre, porque assim como nós temos que cuidar da nossa saúde sempre, a empresa ela também precisa cuidar de um olhar inclusivo sempre, porque senão ela não vai conseguir desenvolver práticas e cultura inclusiva. E sem a cultura inclusiva, os gastos serão praticamente dispensáveis, porque você vai gastar, mas você vai continuar sempre gastando com aquele processo, porque você não vai ter um resultado efetivo, um resultado realmente produtivo. Então, ser uma empresa inclusiva é ser uma empresa que pensa sempre no respeito e nas habilidades dos seus funcionários, não apenas os funcionários que têm deficiência. Eu sempre digo que quando a gente encontra muita dificuldade no processo de inclusão, é que existe uma lanterna que é acesa nos outros problemas que já estão ali presentes. Então, assim, vale a pena ser inclusivo, é produtivo e é bom para todos. Perfeito. Inclusive para os resultados financeiros também. Com certeza, com certeza. Muitíssimo obrigada. Parabéns pelo trabalho e sucesso. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais, às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Momentos de paz e até lá.